Antes de mais nada, uns alertas. Primeiro, se você não adivinhou pelo título, esse podcast aborda temas que são difíceis de ouvir para a maioria das pessoas e inclui descrições que podem ser perturbadoras. Então, não dá o play perto de uma criança ou da sua avó. O que nos leva ao ponto 2. Iremos falar alguns palavrões e, apesar de estarmos tratando de assuntos bem sérios, não apresentamos os fatos de maneira mórbida, sombria, com aqueles sons assustadores de fundo, sabe? Não é nada disso. A gente fala as coisas sem sensacionalismo, de maneira descontraída, a gente conversa e às vezes a gente chega até a dar risada, mas nunca faltamos o respeito com as vítimas ou suas famílias. Então, esse podcast é exclusivo para você, ouvinte, que pode gostar de ouvir apesar dos apesares. Alô. Alô, criançada! O Bozo chegou! Não foi Trazendo o Bozo, graças a Deus. alegria e amor. Esse podcast inteiro, não tem nenhuma desgraça. Não tem mas eu nenhum... acabei de lembrar que tem, tipo, uma outra pessoa que é conhecida como Bozo. Então não dá. Não foi o Bozo que chegou aqui não, gente. Foi o Fofão mesmo, Nossa, tá? demorou um pouquinho. Foi o Fofão, boneco do Fofão com a faca dentro da cabeça. Nós chegamos aqui pra você. É a gente mesmo. Já começa bem. Dois Já começa o fofão, podcast no pé direito. Pé direito, pé esquerdo, Porta-pé direito, pé né? esquerdo. Exatamente. Porta-pé. Eu tava cantando a música do pé direito pro lado, pro outro, pra frente, pra trás. Quem já aprendeu, ei, faça como eu. Aí, pronto. Já tô soltando, gente. Já tô cantando as músicas de quadrilha. Tá chegando. Já tô me sentindo aqui. E aí, quem que é você? Quem que sou eu? Quem que Meu somos nome é nós? Carol. Muito prazer. 4º episódio, gente. Yes. Tudo Meu de... nome é Stephanie, não é Stephanie. Para todas as minhas professoras de escola do Brasil, não é Stephanie, é Stephanie. E aqui é o Tupini Crime, o podcast de crimes reais, true crime, mais foda que existe na podosfera. E, assim, maravilhosos, bem humildes, entendeu? 5 estrelas no iTunes. Humildérrimas. É pessoas Nós que, somos assim, as se passa perto de humildetes. você, passa por cima. Uhum. Passa nem te cumprimento. Se eu passar perto da Carol no cumprimento dela, que dirá você, que eu nunca nem descobri. A gente Enfim. nunca se viu também, mas tudo... É verdade. Não, Carol. incluindo A isso... gente já tem um elo. E tem um elo. Nós vamos ter um filho usando barriga de aluguel. Vai chamar Tupini Kid, que vai Tupini chamar Baby. nosso filho. Tupini Baby. Uhum. Então. Já ouviu toda essa baboseira, já desistiu da gente, já achou a gente Tchau. um monte de tosca. Ótimo, ninguém quer você aqui. Mas pra quem quer nós aqui, que acha a gente maravilhosa, oi mãe, oi Fernanda, oi Bernardo, 3 pessoas que ouvem o podcast. Enfim, nós estamos aqui hoje com um novo caso pra vocês. Esperamos não decepcionar, que é um caso muito legal. E Legal? não muito legal, porque Peraí. não existe true crime legal, mas É um assim, caso interessante, é uma história entendeu? interessante. Interessante, E sobre o que é, Carol? Hoje a gente vai falar sobre o Adam Walsh, que é um dos casos mais famosos na história do true crime americano, um caso que parou o país e que motivou a criação do famoso programa America's Most Wanted. Hoje nós vamos falar do desaparecimento e morte de Adam Walsh. E é um caso grande, hein? Yes, um caso esse bem é um grande. caso... Não, esse é um caso que, assim, quando você parar, quando as pessoas te questionarem, falar, nossa, o que você só fica vendo true crime? Nossa, o que você... Tô com medo de você que tá sempre ouvindo negócio de morte e tal. Aí você vai falar, não, mas esse interesse também tem suas partes positivas. Aí você vai contar desse caso pra pessoa. Exato. Exatamente. Sim. E para a pauta, eu descobri que é pauta que fala em português. Pauta.
Tô muito A gente culta, aprendeu por gente. causa da Tô Isabelle do aprendendo. Céu do Crime, né? É, Que ela exatamente. fala Cena da do crime, eu pauta. vi lá que ela falou da pauta. Obrigada, E é uma Isabelle. pessoa A que gente conhece a foi. Isabelle. Isabelle é nossa parceira já aqui, né? Exatamente. Uma pessoa que tem um nível de educação na língua portuguesa melhor que eu, que Não, a falo Isabelle nós vai. já tá em outro nível completamente diferente do nosso. Um outro nível. Eu que falo Nossa. nós vai. O que eu perguntei a você esses dias, Carol? É porque eu estava um pouco confusa, que eu fui escrever, eu fui chamar meu sobrinho de mala sem alça. Fui mandar pra babá dele que ele era uma mala sem alça. Aí eu escrevi mala sem alça, alça com C cedilha. Mas sabe quando você manda uma mensagem e depois fala assim, peraí. Aí eu fui e falei assim, Carol, alça é com C cedilha, não é? Ou é com Z, com S? Porque senão ficaria alza. Às vezes me dá umas coisas assim, igual xingar. Xingar, às vezes, eu fico um pouco confusa. Eu falo, xingar é com X, não é, gente? Não é com CH. Não sei, eu sei que Enfim, eu fui porque não tentar é corrigir Chitãozinho o cedilha, Chororó. só que meu celular não reconhecia cedilha, ficou Cidólia. Eu escrevi Aí Cidólia ficou, assim com não, codilha, ficou codilha. codilha. É, enfim, para escrever a pauta de hoje, nós usamos algumas fontes diferentes. A gente usou o programa Cold Blood, que eles tiveram um episódio no Atom, The New York Times, porque somos cultas, mentira, é porque é o maior jornal que tem. Local 10 News, Investigation Discovery's Crime Feed, e o site do Investigation Discovery por um todo, porque o que mais tem no Investigation Discovery é Adam Walsh. O site do AARP, que eu achei muito engraçado, porque AARP é um programa, tipo, pra idoso, velho. E lá no site tinha negócio de true crime. Não, mas eles Não pergunte por quê. gostam, né? Não. E usei também o site justiceforadam.com, que é onde, se você for nesse site, você consegue encontrar o arquivo policial todo do Adam. Tem mais de 5.000 páginas digitalizadas, o que é muito legal. E também o programa Nightline. Tá aí. Então, gente, quem era o Adam Walsh? Adam John Walsh nasceu no dia 14 de novembro de 1974, em Hollywood, Florida, para não ser confundida com Hollywood, Califórnia. É bem Como diferente. nós temos uma pessoa da Flórida neste podcast, por favor, nos diga sobre Hollywood, Florida. Como que é Hollywood, Florida? Imagina tem a Hollywood de Los Angeles, né? Pega Hollywood e você coloca ela de uma maneira, tipo, package, ela de uma maneira bem descontada, sabe? A versão que vende na Das Lu é a versão Na que loja de vende na 99. C&A, sabe? Nem sei, enfim. É a versão da Das Lu é a versão do Brás. Daí a diferença. Hollywood, né? Não vem reclamar, porque eu sei que tem algumas partes legais, tal, mas assim, eu acho que, de regra aqui na Flórida, você pode assumir que os lugares não são tão bons assim, né? Tem certos oásis de civilização aqui na Flórida, Orlando, Tallahassee, Tampa. Hollywood não é um desses oásis não, tá? Só isso. Você tem uma noção, eu moro em Orlando. Se eu, juro, dirigir 20 minutos, eu chego num lugar que chama Yeehaw Junction. Yeehaw, sabe? Então, assim, não é um lugar O pessoal muito... lá anda de cavalo? Hã? Eles andam a cavalo Anda lá? cavalo aqui do lado, menina. Todo mundo. Se bobear, só não deixa cavalo na disse que não pode, mas... Então, e eu também, quando eu tava pesquisando sobre o caso, eu vi eles falando que Hollywood é, tipo, mais um lugar pra você, tipo, pra você criar uma família. Não é um lugar muito badalado. Anyway, o Adam era o único filho da dona de casa Revee Walsh. Na verdade, é Revee Drew Walsh, que ela fez o que eu quero fazer, que é colocar o hífen quando casar. Eu vou fazer assim. E do construtor de hotéis de alto luxo, John Walsh. Então, não era uma família pobre. John e Revee tinham se conhecido enquanto estavam na faculdade. Eles foram, acho que foi para a Universidade de Buffalo. E eles se casaram em 1971. Adam era apaixonado por beisebol. Ele era uma criança quieta e obediente. E, tipo, 99% de todas as fotos que você acha do Adam Walsh na internet é ele com uma blusinha de beisebol ou com um bonezinho de beisebol. Ele amava beisebol. E até o John Walsh fala, né, que se tivesse, tipo, um catálogo de crianças pra ele escolher o filho dele,
Ele, tipo, todo mundo escolheu o Adam, né, que era uma criança, Yeah, assim, perfeita, sabe. Então, é muito exatamente. triste. Uhum. Uhum. Então, na tarde de 27 de julho de 1981, Revey levou o Adam junto com ela para a loja de departamento Sears, que é uma loja, tipo, muito famosa, é tipo o Casas Bahia, que vende É, tudo. verdade. É Nunca tinha tipo o Casas pensado. Bahia, Sears. É. Uhum. Do Hollywood Mall, onde ela procurava um abajur de cobre que estava na promoção. Eles entraram pela entrada norte da loja e passaram por um quiosque, onde havia um display do videogame Atari Uhum. 2600, que eu tenho o negocinho pra pôr ainda na televisão do Uhum. Atari, onde alguns garotos revezavam suas vezes de jogarem o tal do jogo. E uma coisa que o John Walsh fala é que, tipo, 1981, Atari, se você ver o Atari hoje em dia, é Atari que fala, whatever, o jeito que falar Uhum. é assim, eu falo Atari porque eu sempre falei Atari na minha vida toda. Ele era, tipo, o videogame novo, era a inovação, que não sei o quê, e, tipo, 1981, aquilo era a pica das galáxias, era o iPhone 11 boca de fogão para as crianças daquela época. Então, tipo, o Adam perguntou à mãe dele se ele podia assistir os meninos jogarem enquanto ela comprava o abajur. E ela falou: "Ok, sem problema". E ela até falou numa entrevista que ela se lembra da última coisa que ela falou pra ele, foi assim: "Ok, Adam, vou lá pegar o abajur". Aí ele falou assim: "Ok, mamãe, eu sei onde que é a seção do abajur". Então não era uma criança burra, né. Não que crianças sejam burras, mas, tipo, às vezes uma criança de 6 anos não ia falar: "Ok, mãe", só ia falar: "Aham, tchau". É, Mas ele falou assim: "Não, ok, mamãe, eu sei onde que fica". essa questão fica meio perdida, ele não estava desnorteado na loja, ele sabia onde que eram as coisas. É. É. Exatamente. Então a Revey se aproximou do balcão que ficava a 3 corredores de distância de onde estava o videogame e perguntou a uma atendente se eles ainda tinham o tal do abajur que ela procurava. A moça disse que não tinha ali na prateleira, mas que ela ia checar no estoque. Revey esperou por alguns minutos, ela ainda conseguia ouvir o barulho do videogame de onde ela estava, então ela não estava longe. Quando a atendente voltou, ela disse que infelizmente já haviam acabado todos os abajures. Revey então decidiu voltar para casa. Era 12h10 quando ela retornou ao quiosque e viu que não havia mais ninguém ali. Então, a gente usou o Wikipedia como uma fonte para algumas datas e tal. Uhum. No Wikipedia, eles falaram que ela voltou meio-dia e 15, mas no documentário que foi, tipo, produzido pelo próprio John Walsh, eles falaram que foi meio-dia e 10. Então, tem uma discrepância aí no Uhum. horário, 5 minutos de diferença, mas eu achei que seria melhor ir pelo É. documentário, porque o Wikipedia qualquer um edita. O gerente da loja disse que os meninos haviam discutido e uma segurança havia pedido que eles saíssem da loja. Bebê procurou pelo filho no departamento de brinquedos por algum tempo, sem sucesso. Pediu ajuda da mesma segurança que os mandou para fora da loja e ela direcionou eles para o guichê de atendimento ao cliente. Pelo alto-falante, chamaram o nome de Adam e pediram para que os clientes ajudassem a procurar por ele. Por coincidência, a avó paterna do Adam, Jean, estava na loja e também ajudou a procurar por ele. Revey liga para John, desesperada, e ele chega na loja a 12h55. Ela escreve um bilhete que dizia: Adam, fique dentro do carro, mamãe e papai estão procurando por você, fique dentro do carro, com amor, mamãe. E ela coloca ela coloca no para-brisa do seu carro na esperança que o menino encontrasse o carro cinza destrancado e entrasse nele. Depois de 90 minutos de procura, a polícia de Hollywood foi chamada a 1h55 da tarde. Aí ele já estava desaparecido já há É, há muitos 2 anos. horas. Mas, tipo assim, quando eu estava lendo tudo sobre isso, reassistindo, porque eu já conheci o caso, mas, tipo, não lembrava de É. detalhes. Se você pede ajuda pra segurança, por que diabos que ela tá te mandando pro guichê de atendimento ao consumidor? Não, porque aí Tipo, eles conseguem falar no alto-falante, né. falar, mas, tipo, o que deu a entender foi que, tipo assim, ela falou assim: "Ah, vai ali", Hum. entendeu? Não passou Ah, tá. um certo ar de preocupação que eu esperaria com Uhum. um segurança. E, tipo, depois tem uma coisa que acontece que, tipo, faz um pouco de sentido, mas, tipo assim, sabe, eu fiquei tipo: Uhum. "What?" Se eu perguntasse segurança, eu ia falar: "Não, você vai comigo". É. Enfim, mas eu sou a mãe barraqueira e eu nem tenho filhos.
A polícia fez pouquíssimo caso do desaparecimento do Adam. Eles dizem a John e Revey que Adam provavelmente deveria ter caminhado pra fora da loja, que apareceria quando começasse a escurecer. É claro, uma criança ali por andando pelas ruas, né? Uhum, Quem nunca? exatamente. Basicamente deram a entender que ele estava perambulando por aí, mas que logo voltaria. Um menino de 6 anos. Disseram também que só poderiam oficialmente dar Adam como desaparecido dentro de 24 a 48 horas depois da última vez que ele foi visto. O que é o maior dos absurdos. Não, especialmente uma criança de 6 anos, cara. A família morava a menos de 5 quilômetros do shopping. Como haviam muitos canais artificiais de água na região, eles temiam que Adam pudesse ter caído num desses e ter se afogado. Como a polícia estava sendo bem inútil e já estava escurecendo aproximadamente às 11h45 da noite, né, a pessoa está desaparecida já há quase 12 horas, John organizou uma Uhum. patrulha de busca junto com um grupo de amigos para que procurassem o menino. Ele sentia que algo ruim havia acontecido, mas Gervais ainda acreditava que ele iria aparecer. Assim se iniciava a maior busca do estado da Flórida. Né. É. E, tipo, esse tempo todo, ele até pediu a ajuda da polícia e tal, eles basicamente deram uma voltinha na esquina com o carro e falou: "Não, não tinha nenhum menino". Por isso que ele juntou com os amigos e tal, e ele mostra, tipo assim, eles entrando no meio do mato, num lugar mó esquisito e tal, porque ninguém queria ajudar eles. É. Então eles tiveram que, né, tomar a rédea da situação. Eu quero colocar só um adendo também, porque a gente cobriu esse caso, a gente tá cobrindo esse caso, a gente cobriu o outro também das irmãs Grams, né, 2 episódios atrás. E, assim, é um despreparo imenso que esses policiais têm, mas a gente tem que lembrar também que esses casos eles são mais antigos, né. Uhum. Recentemente, né, essas coisas elas mudaram muito, eu acho que o procedimento, né, as coisas mudaram de maneira que esses casos eles não aconteceriam agora. E a Hoje gente em talvez dia. até com certeza vai cobrir esse caso depois, né, o que aconteceu, por que essas coisas acontecem, mas a gente isso não tem no Exato. Brasil com certeza, né, mas a gente tem uns alertas no celular que vem, assim, apitando, assim, sirenes quando acontece alguma coisa assim. E não tem como Não desligar. tem como desligar, tipo, você tem que olhar e ler, tipo, estamos procurando uma menina com a tal aparência num carro XXX, vista pela última vez, tã. Isso aparece no nosso celular. Tipo, não é com frequência, né, tipo, não assusta muito. Né. Mas quando acontece, quando tem qualquer coisa assim, qualquer alerta, eles mandam isso, não só nos celulares, mas você vê em todas as placas das rodovias e tal. Então todo mundo fica muito no E alerta. no smartwatch também, que aparece no meu Smartwatch no também, meu relógio. né. Uhum, Então, se uhum, isso tivesse acontecido agora, assim que os Walsh acionarem a polícia ia mandar esses alertas para as pessoas, se isso fosse em 2019, uhum. né. Isso. E assim Mas, tipo assim, isso também é, tipo, quase 30 anos depois das Irmãs Grimes, então exato, demorou bastante exato. pra Não, ter uma evolução. é. Sem nenhuma pista de Adam, a polícia continuou as buscas. John então sugeriu que eles distribuíssem pôsteres com a foto de Adam pela cidade para ver se isso ajudaria. A polícia informou a ele que essa não era uma prática utilizada por eles, então não sabiam se isso iria funcionar. Então, em 1981, não existiam pôsteres anunciando o desaparecimento de Ah, pessoas. tá. John Walsh criou o design do primeiro pôster, que oferecia uma recompensa de $5.000 para Ai, quem retornasse gente, o menino são e salvo. que barra, Então meu. não tinha pôster, não tinha aqui no jornal, acho que no Brasil também, mas tem uns jornaizinhos que a gente, recebe grátis no correio, que vem as crianças, né, que estão desaparecidas. Qualquer Walmart Antigamente você vinha entra, no tem na as caixa crianças de na parede, leite. primeira coisa que você vê. É. Exato, mas isso era, tipo, uma ideia, uma novidade, não existia, tipo, você colocar pôster nos postes, que nem a gente vê em filme, não tinha isso nessa época. Foi por causa do Adam É. Walsh que iniciou E a isso. gente falou também das irmãs Grimes, só resgatando também, eles teve a panfletagem imensa que eles fizeram, mas isso também era muito fora do comum, essas coisas elas não aconteciam. Uhum, É. exato. A teoria seguida pelos pais e pela polícia na época, até então, eh, era que o Adam havia sido sequestrado e levado para fora do estado. Como a gente sabe, tipo, órgãos
tráfico de órgãos, isso já era uma coisa bem assim, né? É. E o John acreditava também que o crime poderia ter sido cometido por uma mulher que havia perdido o filho no parto ou quando criança. Tipo, me lembrou muito do caso do Pedrinho, na hora que eu vi essa parte. A gente cobriu o Ah, Pedrinho no nosso e podcast em inglês, Suspiria. Então, se vocês exatamente. quiserem ouvir, Vão lá é um ouvir. episódio bem legal. Exatamente. A gente cobriu vários crimes interessantes do Brasil lá, então, ó, Quase todos. vocês estão perdendo. É. Vocês estão perdendo, vão lá ouvir. Ele, na cabeça do John, ao ver o Adam sozinho do lado de fora da loja, a mulher havia aproveitado a oportunidade de sequestrar o menino. O casal conseguiu convencer empregados de companhias aéreas a distribuírem os pôsteres para os funcionários do aeroporto e também pregar eles no aeroporto, para caso, tipo, a pessoa estivesse tentando sair da cidade com ele ou algo assim. Ainda sem pista do paradeiro do Adam, os Walsh pediram a 3 canais de TV de rede nacional que divulgassem o caso para que assim mais pessoas ficassem sabendo do ocorrido. Os diretores dos canais se recusaram, dizendo que se fizessem isso por eles, teriam que fazer para todas as famílias com crianças desaparecidas do país. A gente vai O se que, fuder. tipo, você imagina o seu filho tá Cara. desaparecido e você ouvir isso de alguém. Eles também disseram que este era um caso de proporção local e não nacional. E então, no dia 10 de agosto, 2 pescadores encontraram uma cabeça decapitada num canal de drenagem ao lado da Florida Turnpike, perto da praia de Vero, a mais de 200 quilômetros de distância da cidade de Hollywood. A polícia foi informada e eles começaram uma busca tentando verificar se haviam outras partes de corpo ali, sem sucesso. Gente. O casal Walsh viajou para Nova York, onde apareceram no famoso programa Good Morning America. Eles haviam conseguido convencer os apresentadores do programa a recebê-los. Gente, você tem que convencer alguém. Assim, é a coisa mais absurda, cara. Mas, enfim. Às 3 da manhã do dia 11, 3 horas antes de aparecer no programa, John recebeu a ligação de um de seus amigos perguntando se a família tinha algum arquivo dentário de Adam, já que havia encontrado um corpo. John disse ao apresentador David Hartman: eles encontraram os restos mortais de uma criança na Flórida e estão tentando determinar se é o Adam ou não. A polícia pensa que há uma grande possibilidade de que não seja ele. Portanto, nós nos sentimos na obrigação de vir aqui informar o público sobre o caso de Adam, porque já que ainda há uma grande chance de que ele esteja com os seus sequestradores. Ele implorou que quem quer que soubesse de algo entrasse em contato com as autoridades. O casal estava muito otimista em relação ao filho e até aumentaram a recompensa para $100 mil. Mais tarde naquele mesmo dia, Rivera foi almoçar no restaurante do hotel enquanto John ficou no quarto. O homem recebeu uma ligação confirmando que a cabeça era sim de Adam. Nossa, me deu até um negócio aqui, cara. Desesperado, John começou a quebrar tudo dentro do hotel. Os seguranças foram chamados e até um médico que aplicou um calmante no John. E ele é uma pessoa tão e ele calma, fala que... né? E ele é tão de Nossa, boa. E, eu não tipo, consigo nisso imaginar. que eles foram lá, porque ele tava, tipo, chutando tudo, quebrando as televisão, quebrando tudo nesse quarto. Os policiais vieram e tal, e falou pra ele, onde que tá sua mulher? Aí ele falou assim, ela tá no restaurante, né, almoçando. Aí eles falaram, ok, a gente vai lá falar com ela. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você não pode ir lá falar com ela, não. Eu que tenho que ir falar com ela. Aí ele falou que foi, tipo, uma das piores sensações que ele teve na vida dele. Gente, você teve que contar pra alguém que alguém morreu? Não. É tipo a pior coisa. E isso, imagina você ter que Não, dar acho essa que não. notícia também pra, tipo, que é seu filho. Tipo, nosso filho acabou de morrer. Né? Não acabou de morrer, mas a cabeça... É tipo, a cabeça do nosso filho foi encontrada. A cabeça do nosso filho de 6 anos. Meu. Gente, eu quero que vocês tomem um shot toda vez que eu falar meu. Eu minto demais. Minto demais. Gente, editar isso aqui é uma tortura. Mas eu tô assim, a gente fica indignada, porque a gente sabe, tipo, eu tô lendo isso aqui, eu sei o que vai acontecer, né? A gente pesquisa esse negócio, a gente sabe. Mas assim, cara,
Nossa. É. Enfim. Numa coletiva de imprensa concedida pelos Walsh. Numa coletiva de imprensa concedida pelos Walsh, pouco tempo depois da descoberta, John chorou, desolado, dizendo que não sabia quem faria isso com uma criança de 6 anos. Que isso era algo que ia além do que parecia ser realidade. Rivey, por sua vez, disse que Adam era bom demais para este mundo e que não merecia viver nesse mundo. Ele era bom demais e todos sabiam que só os bons morrem cedo. Ela agradeceu o casal, se levantou da mesa, indo embora antes mesmo de que alguém podia perguntar alguma coisa. Não se sabe ao certo quantas pessoas lotaram a igreja no funeral do Adam, mas haviam muitas. No altar, o caixão do menino estava vazio, já que sua cabeça era considerada evidência potencial. Então, é um caixão simbólico, né? Que, gente, socorro. O detetive comandando a investigação era Jack Hoffman. Ele ordenou que um teste de polígrafo fosse administrado a várias pessoas que entraram em contato com o menino, incluindo John Walsh. O que, assim, pode meio... Sei lá, pode ser, tipo, meio absurdo, mas... É procedimento, né? Todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Durante a entrevista com o homem, ele revelou que havia acolhido em sua casa o jovem Jimmy Campbell, de 25 anos, alguns meses antes. O John o havia conhecido no trabalho e meio que se tornou um mentor do mais jovem. Ele e Rivey haviam oferecido moradia a esse tal do Johnny, dizendo que se ele se matriculasse no Junior College local, tipo um community college. É tipo uma escola técnica, depois do ensino médio. Tipo, você não vai virar um advogado num junior college, mas você consegue uma educação, né? Você tem um degree. Exato. Então, enfim. Cerca de 2 meses depois, Jimmy trancou a matrícula, então John pediu pra que ele fosse embora. Então, tipo, eles estão dando uma força pro cara, mas, enfim. Não abusando, né? Pra polícia, aquilo tornava Jimmy suspeitíssimo no caso de Adam. Então decidiram que iam administrar esse teste de polígrafo a ele. O que esse teste, tipo, não quer dizer muita coisa, né? Mas... não, já foi provado que, tipo, é fácil de você burlar. Mas naquela época, aquela era, tipo, a tecnologia, entendeu? Que tinha. Então, eles tinham que trabalhar com o que eles tinham. At best, você consegue ver a linguagem corporal, ver se a pessoa tá nervosa, né? Se a pessoa tá tentando esconder alguma coisa. Exato. Né? É mais fácil. Então, e até um dos caras que estavam aplicando o polígrafo no Jimmy falou que ele não estava tão se importando com o que o teste ia falar. Ele queria ver, tipo, as reações dele, físicas, as perguntas que seriam feitas. Durante o teste de Jimmy, o mesmo revelou que era muito próximo de Adam. Como John viajava frequentemente, por causa do trabalho, ele meio que se tornou uma figura paterna temporária para o menino. Ele jogava bola com ele e até frequentava seus jogos de Little League, que é tipo um timezinho de criança de beisebol. Exato, junto a Rivey. Jimmy revelou também que, com o passar do tempo, desenvolveu sentimentos platônicos pela Rivey, que de início não foram correspondidos, mas eles tiveram um caso muito breve, o qual ela mesma terminou. Gente, que bafo. Eles ficaram Não sabia. Eles ficaram algumas vezes e ela foi e falou, não quero mais. Tá. O que, né, já tinha várias red flags. Ele falar que a mulher terminou com ele quando ele claramente, tipo, pelo jeito dele falar, já dá pra ver que ele tava bem mais na dela do que ela na dele. Os detetives perguntaram a ele se ele havia feito algo com Adam ou se ele havia se envolvido com o desaparecimento e morte do menino. Ele disse que não, e o teste provou que ele não estava mentindo. Hoffman, que é o cara lá, o investigador-chefe, insistiu que um de seus subordinados, o detetive Joe Matthews, encontrasse algo que ligasse o Jimmy ao crime, sendo que tudo que eles tinham até então eram evidências circunstanciais. Tipo, ele queria que esse cara fosse, tipo, o cara pra prender e falar que prendeu alguém, basicamente. É o que a gente falou das irmãs Grimes também, desculpa, que vocês já conhecem, a gente tem que usar como referência. Você quer uma cabeça, né? O público, eles já foram no Good Morning America, né? O público tá ali assim, eu quero uma, né? Você quer a culpa, você quer
Good Então, Morning America é, tipo, mais você, que todo mundo assiste. Exato. Todo mundo assiste Good Morning America. Exato. Você acorda e Todo liga a mundo que é televisão. relevante vai lá. Exatamente. Então, quando o John Matthews se recusou a fazer algo antiético, simplesmente para resolver o caso, o Hoffman, então, pediu que ele fosse transferido para a delegacia de Miami. Ele falou, você não vai fazer? Ok, então você não vai trabalhar aqui mais. Tá certo. No entanto, o álibi do Jimmy era extremamente sólido, já que ele estava no trabalho e tinham muitas testemunhas que poderiam provar que ele estava no trabalho. Então, nem se ele quisesse, não dava para ele ter colocado o crime em cima das costas dele. 3 semanas depois do desaparecimento, uma testemunha foi à polícia dizendo que ela e o filho estavam no shopping naquele fatídico dia. Seu filho havia visto Adam ser enfiado dentro de uma van azul. Dali em diante, todas as vans azuis do estado foram paradas e inspecionadas pela polícia. E, não era só uma vez. Toda blitz que tinha, eles paravam a van azul. Então, se você estivesse dirigindo, sei lá, por 5 horas pelo estado da Flórida, você ia ser parado 50 mil vezes. Todas, regardless. No entanto, os esforços da polícia não os levaram a lugar algum. Não haveria notícias sobre o caso por algum tempo. Até que, em 1983, quando Def Leppard estava lançando o álbum Pyromania. Se você não sabe, Def Leppard é a minha banda favorita, mas ninguém perguntou. Anyway, um homem chamado Otis Toole foi preso e acusado de atear fogo numa casa, levando à morte de um homem de 64 anos. Na cadeia, à espera de seu julgamento, Otis começou a falar pelos cotovelos e confessar, um monte de crimes. Tudo ele estava confessando. Ao fim de uma das várias interrogações dele com a polícia, ele disse ao detetive, nossa, eu pensei que você ia me perguntar do menino que eu peguei naquela loja. Ui. Obviamente, aquilo chamou a atenção do detetive, que pediu mais detalhes. Otis confessou ter matado Adam, mas a polícia não acreditou nele até que ele confessou uma segunda vez. O motivo? Bem, motivo, queridos ouvintes. Ao buscar por mais informações sobre o homem, a polícia descobriu que ele era amigo de ninguém mais, ninguém menos que o famoso serial killer Henry Lee Lucas. Nós, eu e Carol e eu, e você, ouvinte, que vai ver a gente no futuro, ouvir, né? Vamos fazer um episódio falando mais sobre a dupla, né? Sem graça e desgraça. Mas com certeza. Mas basicamente essa revelação deu muito mais credibilidade à confissão dele. Seria a mesma coisa, se é um jogador de futebol, você fala, não, fiz 50 gols em 5 segundos. Aí a pessoa fala, ok. Fala, não, mas eu treino junto com o Cristiano Ronaldo. A pessoa fala, opa, peraí, o que você falou agora? Não, mas é isso mesmo. Entendeu? Desse jeito. Otis levou os detetives até o shopping e mostrou a eles onde havia estacionado seu carro. Apontou para uma das portas por onde Adam havia saído e disse que ele havia entrado no carro bem ali. Em seguida, guiou os detetives para a rodovia, pedindo que eles parassem o carro pouco tempo depois. Saiu do carro e caminhou por um tempo, dizendo que, sim, foi aqui que eu matei ele, cortei sua cabeça e desfiz do corpo. Os detetives começaram a procurar o corpo de Adam. Enquanto isso, o detetive Larry Hoisington, que nome de desgraça, conversou com Otis. Parece um, sabe, um pigarro, assim. Parece um escarro, né? Exato. O homem disse que de todas as pessoas que havia matado, Adam era o único que ele não queria ter matado. A busca durou mais algumas horas, mas não encontraram nenhum rastro do menino. Quando questionado sobre o que havia feito com a cabeça de Adam, Otis disse que dirigiu um pouco e depois jogou ela fora. Os homens entraram no carro e dirigiram por quase 5 quilômetros até que ele pediu que parassem o carro, dizendo que era aquele local que ele havia jogado a cabeça. Exatamente o mesmo local onde os pescadores encontraram a cabeça no dia 10 de agosto. Exato. Então, como queria saber disso? Gente, tá dando uma dor de cabeça, tá? Aqui agora, pera. Gente. Como queria saber disso? O chefe de polícia, Leroy Hassler, deu uma entrevista numa coletiva de imprensa anunciando publicamente que havia encontrado o assassino.
John Walsh se sentiu muito feliz porque acreditava que aquilo colocaria um ponto final na história e na dor da família. Disse também que Otis era uma pessoa horrível, que havia cometido um crime horrível, então se sentia aliviado em saber que ele já não estava mais nas ruas. No entanto, apesar da confissão, Hoffman queria provas físicas, conectando Otis ao crime. Yeah. Sua investigação não conseguiu provar ao certo que Otis estivesse na cidade onde o crime foi cometido e não haviam provas concretas que ele estava naquela loja específica com seu carro. O caso então foi desmoronando pouco a pouco, já que Otis também ficava mudando sua versão de fatos constantemente. Tava adorando a atenção, né? Exato. Com certeza. Que é o que eles adoram. Eles adoram a atenção. Uma hora ele dizia que tinha enterrado o corpo, depois falava que tinha jogado num lugar remoto, depois que tinha enterrado perto de uma árvore, enfim. Tudo isso fez com que a polícia não o levasse a sério mais como assassino. Foi então que ele decidiu retratar sua confissão. O que é de se esperar, né? A pessoa literalmente inventou uma história que, assim, não sei se foi por sorte, por coincidência, deu certo, né? Mas, cara, como assim? Né? Exato. Mas essa história só fica, né? Não, só fica mais interessante. Exato. O negócio vai aumentando. Calma, gente. Segura aí, segura que tem mais coisa. A promotoria chegou à conclusão que não haviam provas suficientes para seguir em diante com o caso. Mas Otis continuaria atrás das grades por causa de outros crimes que, como a gente falou, nós vamos discutir num outro episódio. Gente, tem que esperar. Tem que esperar, mas a gente tem... Exato, que vale a pena esse. Vale muito a pena. Sem nenhuma pista, a polícia colocou o caso numa prateleira e meio que se esqueceu dele por um bom tempo. A família Walsh, como é de se esperar, estava extremamente abalada não só pela tragédia, mas também por causa da falta de respostas de justiça. Apesar do nascimento de sua filha Megan em 1982, John sentia que seu casamento estava destroçado e que ele e Revey não tinham mais nada em comum. O casal recebeu mais de 15 mil cartas relacionadas ao caso, demonstrando apoio ou até mesmo contando histórias pessoais. Revey abriu e leu uma por uma cada uma dessas cartas. E, tipo, tinham cartas que as pessoas falavam assim, nossa, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, eu nunca falei isso pra ninguém, mas, tipo, o meu padrasto me estupra, sabe? Coisas assim. Gente. Que as pessoas não tinham coragem de falar pra outras pessoas, mas sentiam a vontade o suficiente pra falar com os Walsh. As cartas e o apoio do público perante a tragédia motivaram a Revey a abrir o Adam Walsh Outreach Center for Missing Children, na Flórida, com o propósito de ser uma ferramenta de uso nacional para outras famílias com crianças desaparecidas. Revey dedicava todo seu tempo e energia à causa, enquanto John só conseguia pensar em como acabar com a própria dor. Ele fala que, tipo, ele pensou em se matar e tal, e, tipo, ele até ficou um pouco bravo com ela, porque ele achou que ela tava seguindo em frente muito rápido, mas, tipo, essa foi a maneira dela lidar com a dor. Cada um... E, infelizmente mesmo, né? A maioria das famílias, se acontece alguma tragédia assim com as crianças, o casal não consegue seguir, né? Porque a vida da pessoa vira isso, né? Tipo, sua vida acabou ali e o que você faz depois? Né? Tipo, você tá meio que... É literalmente isso, tá dando um restart na sua vida, você tá... Tipo, você para e você fala, tá, o que eu vou fazer aqui agora? E às vezes a decisão que cada uma pessoa da família vai tomar é diferente uma da outra, né? Então, quando você não tá seguindo pro mesmo caminho junto, né? Não dá. Guru das relações aqui, né? Nossa. Eu sou uma mulher casada, vocês me respeitem. Eu sei como essas coisas funcionam. Exatamente. Mas, graças a Deus, com o passar do tempo, John juntou sua esposa e os esforços feitos por eles através do centro resultaram na assinatura da Lei das Crianças Desaparecidas de 1982 pelo presidente Ronald Reagan, que não só assinou a lei em 1984, porque a lei passou pelo Congresso primeiro, né, gente? Todo mundo já viu aquele vídeo, How a Bill Becomes a Law. Enfim. Não só ele assinou essa lei, como ele também abriu oficialmente o National Center for Missing and Exploited Children, que é um órgão do governo enorme. Gigantesco. Muito importante. Essa lei dava ao FBI a autoridade de colocar informações sobre crianças desaparecidas no National Crime Information Center, um banco de dados também conhecido como NCIC.
O Adam Walsh Center e o National Center for Missing and Exploited Children se fundiram em uma coisa só em 1990. Virou só o National Center for Missing and Exploited Children. Mas, tipo, isso aqui é só pra vocês verem o impacto que teve esse caso, tipo. Gigante. No dia 7 de fevereiro de 88, estreava na TV o programa America's Most Wanted. Inspirado por programas investigativos europeus, o programa continha dramatizações de crimes reais cometidos por fugitivos perigosos, intercalados com entrevistas e também narrações feitas por John Walsh. Na nossa opinião, o formato do programa é bem parecido com o saudoso Linha Direta, e é mesmo. Inicialmente tinha uma duração de meia hora. Em seus 4 primeiros dias de exibição, o programa foi responsável pela captura de David James Roberts, que estava na lista dos 10 mais procurados do FBI. Ao longo de 1.186 episódios exibidos do programa, 1.200 criminosos foram capturados. 17 deles estavam na lista dos 10 mais procurados do FBI. E, tipo, bem como Linha Direta, vocês lembram que no Linha Direta, no final, se tivesse uma pessoa, um foragido e tal, eles falavam, se você viu, sei lá, a Carolina do podcast, liga pro número tal. Eles tinham, tipo, uma linha também que você ligava. E isso também que ajudou. Inclusive, tem outro cara que a gente vai falar que ele foi pego por causa do America's Most Wanted. Tem muitas coisas que aconteceram assim. E depois, tipo, isso evoluiu. Gigantesco. Exato. E depois isso evoluiu para o programa de meia hora, foi para 1 hora. E com a era da internet, eles também criaram um site, né? Para esse tipo de coisa. E eu falei no começo sobre as coisas boas que às vezes essas tragédias trazem, né? E esse interesse, né? Se as pessoas não tivessem esse interesse em true crime e saber desses casos e tal, esse programa não teria uma audiência tão grande. Esse programa não chegaria em tanta gente que vai chegar. Tipo, mas assim, tem histórias assim, loucas, que tipo, a pessoa tá vendo e do nada, tipo, reconhece a foto do cara, né? E uma coisa que, assim, nunca teria reconhecido, nunca teria sabido, assim, na vida, que tava trabalhando com um cara que matou não sei quantas pessoas. Exatamente. Né? Essas coisas acontecem. Então, né, por isso, posso vezes que te perguntarem, tipo, por que você se interessa tanto por essas coisas e tal? Então você fala, não é nem sem uma coisa ruim, né? Esse interesse, esse awareness que a gente tem, a gente que sempre tá ouvindo essas coisas, tem seus lados positivos também. Exatamente. Claro que você não é uma pessoa obcecada por morte, você não é uma pessoa, né? Enfim. E também você não é o Sherlock Holmes, né? Você não vai investigar. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ai, gente, adoro. Ai. Em 92, a produção do programa recebeu uma ligação um tanto quanto interessante. Do outro lado da linha estava... Lionel Dahmer, ele mesmo. Ele pedia que seu filho, um certo homem chamado Jeffrey Dahmer, fosse investigado em conexão ao assassinato do Adam. Como vocês já são ouvintes assíduos, sabem, quem não souber, por favor, volta no primeiro episódio e ouve. Em 81, Jeffrey tava vivendo em Miami Beach. Lembra quando ele foi dormir na praia? É. Ele trabalhava a meros 15 minutos de distância de Hollywood Mall. E no seu trabalho tinha acesso a diversos veículos. Um desses, uma van azul. Segura essa barra, gente. Ao ouvir aquilo, a polícia ficou animadíssima, imagina, né? Exato. Nossa, 4 testemunhas tinham visto a tal van azul numa vaga meio esquisita, bem no lado de fora da porta do departamento de brinquedos da Sears. E várias pessoas haviam visto também um homem muito suspeito no estacionamento do shopping. Ainda assim, a polícia de Hollywood não estava muito animada em falar com o Dahmer, né? Enfim. John pressionou o FBI, que por sua vez pressionou a delegacia de Hollywood, e os policiais seguiram então para Wisconsin, Belo Horizonte, para falar com o Dahmer. Belo Hills. Eles perguntaram especificamente se ele havia matado o Adam. E Jeffrey negou, dizendo que não era... Ai, meu Deus. Que não era o seu modus operandi. Claro, né?
E que ele disse que uma criança de 6 anos era nova demais pra ele. Ah, sai daqui! Satanás. O FBI investigou Jeffrey por mais algum tempo, mas chegou à conclusão que ele não estava envolvido com a morte do Adam. Mas, gente, só essa história, desculpa. Que feat gigantesco, né? Tipo, plot twist. Plot twist Gente, on top of plot twist. E eu juro que não foi de propósito, gente. Ok, fui eu que pesquisei os dois. O Jeffrey Dahmer e esse. Mas Não, eu a juro gente- que não foi de não, propósito a gente conexão. tem todos os casos planejados, cronometrados, pros próximos 5 Exatamente. anos de podcast. Exatamente. Tudo é coincidência, tá? É tudo planejado. Enfim, no ano 2000, Joe Matthews, vocês lembram dele, né? Vocês lembram dele, o Eu detetive, já aposentado da polícia, começou a investigar casos arquivados para o programa America's Most Wanted. Porque o America's Most Wanted, assim como Linha Direta, tipo, as pessoas que trabalhavam nele não eram só produtores de TV, tipo, tinha muito policial, aposentado, agente da FBI e tal, que era pra dar uma credibilidade ao programa, por isso que foi o que foi, e infelizmente não existe mais, mas eu queria, porque eu adorava America's Most Wanted. Não é qualquer Zé Mané pesquisando uns casos assim, que nem a gente. Exato. Aqui. Em 2006, 13 anos depois da investigação do Dahmer com relação ao Adam ser encerrada, agora com 3 filhos, John pediu para que Joe se encontrasse com ele fora do programa. Que ele achou, tipo, muito esquisito, porque todas as reuniões que eles tinham, tipo, eram na sala de conferência do programa e tal, ele ficou um pouco preocupado. Ao chegar na tal reunião, Joe percebeu que Rovey também estava ali, e foi ela quem liderou a conversa. Ela pediu para que ele investigasse mais uma vez o caso de Adam, já que ela queria saber a verdade antes dela morrer. Não que ela tivesse, tipo, uma doença ou nada assim, mas você sabe, né, gente? Já se passaram, nesse ponto, eles passaram, tipo, quase 30 anos. Gente, que tristeza. Joe, então, voltou para Hollywood, Flórida, onde o novo chefe de polícia não só lhe deu acesso a todos os arquivos relacionados ao Adam, mas também o apoiou na investigação. Coisa que não havia acontecido em 1981. Em 1981, o chefe de polícia queria uma cabeça, queria uma cabeça, queria uma cabeça, e não tava nem aí de quem que fosse a cabeça. No dia 20 de fevereiro de 2006, ele tomou em mãos a pasta de Adam, que continha mais de 10.000 páginas. Uf. Seu foco era o Otis Toole. Enterrado no meio da papelada, Joe encontrou uma pista dada à polícia pela mãe de uma garota de 12 anos. Ela havia ido ao Kmart, que é tipo um Walmart, que fecharam, tipo, 90% dos Kmarts. Tipo, tem um Kmart aqui na minha região. Na sua região ainda também, tem Kmart? O negócio tá fechando. Não, a Sears tinha, tipo, 3 fechando andares. já há 10 anos, né? Não, mas a Sears tinha, tipo, 3 andares, agora tem um andar. A Sears perto da minha casa. E o resto é tudo Primark. Enfim. Ela havia ido ao Kmart, que fica pouco mais de 1 quilômetro de distância da Sears, mas é tudo no mesmo shopping. E a sua filha se direcionou à seção de brinquedos da loja. A menina estava observando os brinquedos e tal, quando um homem estranho se aproximou dela com um carrinho de compras, perguntando se ela queria dar uma voltinha com ele. A garota gritou e ele picou a mula da loja. 2 anos depois, em 1983, a foto de Otis Toole foi publicada num jornal local, tipo, anunciando que ele foi preso e tal. A menina começou a chorar descontroladamente e disse à sua mãe que aquele era o homem que havia assediado ela dentro do mercado. A mãe ligou para a polícia, que nem ao menos se deu ao trabalho de investigar a pista. Este depoimento teria sido prova suficiente que o Otis estava sim na cidade quando o Adam desapareceu. Meu Jesus amado. Gente, a gente não tá preparado psicologicamente pra tanto twist de um episódio só. Tem muitos twists essa Nossa. história. Gente, caramba. Uma segurança da Sears, que na época tinha 16 anos. Imagina, uma menina de 16 anos, 17. né? Deve ser que bate, vento leva, de segurança de loja. Ela tinha 17 anos. 17, mesmo assim, enfim. É. Admitiu que ela havia sim expulsado os garotos da loja, já que eles estavam brigando por causa do videogame. Gente, imagina a culpa, né? Mas tipo assim, isso é bem uma reação de Ela não adolescente, saberia. cara. Porque eu lembro porque eu fui babado quando eu era adolescente, é bem assim, velho. E até hoje eu sou assim com os meus sobrinhos. Tá brigando? Não vai brigar por bosta, eu vou jogar tudo no lixo. Ninguém vai brincar com mais bosta nenhuma. Eu faço desse jeito. Enfim.
Então, ela também havia desligado a máquina para que eles não voltassem e perguntou se eles estavam ali acompanhados de seus pais. Os meninos disseram que não, e de acordo com John e Revey, Adam respeitava muito a figura de autoridade, então ele não teria discutido com a segurança e por isso ele foi expulso do local, né? Então ele estaria meio que no mesmo saco que os outros meninos que estavam sozinhos, Uhum. né? E ele não tem a cara de, tipo, Uhum. disputar uma autoridade, né? Que mesmo sendo uma menina de 17 anos, É né, maior na que cabeça de ele, uma tem 6 criança é uma anos. adulta, É. né? Enfim. Então, é o que é muito triste, cara. Imagina, ele devia estar assim, desnorteado, né? O que que você faz? Uhum. Então, o garoto também já era muito tímido, então provavelmente ele ficou com vergonha mesmo de falar que não estava junto com eles. Que eu era muito assim quando era criança, cara. É. Não, eu era tão Tipo, quer me levar, tímida. leva, não vou falar nada. Não, eu era tão tímida que a minha mãe me levava pra casa dos outros pra eu brincar, que os meus pais tinham um restaurante, né. Aí tinha uma cliente da minha Uhum. mãe que sempre ficava falando: "Ah, eu tenho uma filha e tal, tal, tal". Aí minha mãe deixou ela me levar pra casa dela pra brincar. E eu morria de vergonha de perguntar onde era o banheiro. Hum. Aí, em vez de eu perguntar onde era o banheiro, eu encostei num cantinho e fiz xixi. E achei que ninguém ia Ai, me ver, coitadinho. que eu fiquei lá no cantinho fazendo xixi, tipo assim, sabe. Só que eu estava, tipo, com uma jardineira jeans, então ficou tudo Aham. sujo, né. Aí ela falou assim: "Ah, você queria ir no Ai. banheiro?" Eu fui e fiquei, tipo assim, sabe, olhando pra cara dela, morrendo de vergonha. Então eu era bem o Ai, Aaron da gente. situação. É. Então acredita-se que uma vez fora da loja, os meninos seguiram em seu rumo deixando o Aaron para trás, sozinho, num lugar desconhecido, já que eles haviam sido expulsos pela saída oeste, e Aaron havia entrado na loja com sua mãe pela saída norte. Uhum. Então ele, assim, não reconheceu a saída, tipo, você não consegue encontrar o carro, você não consegue encontrar sua mãe, É, não, né. e essas lojas de departamento grandes, tipo, elas têm umas 50 saídas diferentes. Se Nossa, você ainda mais gente. se você é uma criança, você sai numa saída diferente, você acha que você tá em outro mundo. Uhum, uhum. E essas lojas de departamentos, eu me perco dentro, porque eu Então. ta as todos os as gôndolas, né, eu e o Steph, a gente sabe, essa é, tipo, mais ou menos a nossa altura, assim, né. Uhum, Então a gente não consegue ver, uhum. né, imagina pra Exato, uma criança também, né, exato. tipo, essas lojas mesmo, elas são meio que o design delas é feito mesmo pra que você meio que se perca dentro, tipo, você não consegue ver que lado que é a saída, que lado que entra, que lado que sai, Uhum. né. É É porque aí muito você confuso gasta mais mesmo, então dinheiro procurando a saída, que aí você é, vê uma coisa que você quer, entendeu? É exato, tudo jogada de marketing, tudo uma estratégia. exato. Portanto, ele nunca encontraria o carro da mãe e muito menos veria o bilhete deixado por ela nele. É. Porque ele sabia ler. Ela deixou o bilhete porque ele É, sabia ler. Só que, tipo, se ele é, não tá na saída do carro, ele não vai ver o carro e não vai ver bilhete, não vai ver nada. exato. Uma testemunha afirmou em 91 que havia presenciado o sequestro, porém não havia ligado os pontos. O homem viu Adam caminhando ao lado do que parecia ser um andarilho, mas pensou que talvez eles fossem parentes, já que Adam não estava fugindo nem chorando, né, até porque a pessoa tá se afogando, não parece que ela tá se afogando, parece que É. ela tá só ali engolindo água, né. Uhum. Enfim, logo em seguida, o menino entrou no Cadillac. O homem descreveu o carro nos mínimos detalhes, mencionando que tinha um amassado no para-choque. O detetive Matthews descobriu então que o carro de horas havia sido apreendido e fotografado. Solicitou 98 fotografias por telefone e a mulher que estava do outro lado da linha falou que era interessante que ele era a primeira pessoa em 27 anos a pedir para ver essas fotos. E, tipo, isso é tão significante porque a polícia não se deu ao trabalho nem de revelar as fotos. Ela tinha era o filme Gente, de todas essas 98 fotos. Eles não se deram nem ao trabalho de revelar. gente, agora vamos segurar essa, tá? Preparados? O carro tinha um grande amassado no para-choque. Mesmo. Uhum. Do mesmo jeito que a testemunha descreveu. Dentro do carro também havia um facão que, apesar de ser pintado de azul, estava cheio de sangue. Os investigadores também tinham fotografado o interior do carro com luminol, que você sabe aquele negócio que você espirra no sangue e fica meio luz negra, que você acende a luz negra e o negócio acende, assim, pisca, né? Enfim. E uma das fotografias chamou a atenção de Joe.
Numa das suas confissões, Oris havia dito que após decapitar o Adam, ele havia jogado a cabeça dele sobre o seu ombro e, ai meu Deus, tinha caído no banco de trás, né, no tapete do ai gente, imagina a Uhum. cabeça rolando. Ele jogou pra trás, tipo, como se fosse uma bola. Gente, que horror, meu. Enfim, no tapete do carro havia uma mancha de sangue no formato do rosto de Adam. E literalmente, tipo, e o Joe falou que, tipo assim, na hora que ele olhou, ele sabia que era o Adam. E a mesma coisa que a Revey falou, tipo. Se você olhar pra foto, você vê, ele tá com os olhinhos assim, dá pra você ver o espaço onde seriam os olhinhos dele, né? Fica preto. E a boquinha dele tá aberta. E eu não sei se eu vou colocar essa foto no Instagram. Não, mas o Mas. Google tá. A gente não vai postar nenhuma foto de É. gore, nem a de sangue e Não tal. A é gente nunca gory, faz é isso também, tipo, é porque mais tipo uma coisa meio assombrada, sabe? é. Não, porque a gente sabe o que que é, né? Se você vê Uhum, essa imagem sem contexto, uhum, mas você sabe a história inteira, você sabe que ele jogou a bola. Enfim, é muito pesado, né? Pra você ver uma coisa desavisada assim, né? uhum. Enfim. Então, John se recusou a olhar essa foto, mas Rivey confirmou que sim, era o rosto do seu filho. E até hoje o Ai, John Walsh nunca viu essa foto. Ele falou que essa é eu uma das também não ia coisas que querer ele ver nunca não, vai se fosse fazer, meu porque ele filho. falou que ele não queria, tipo, que a memória dele com o filho dele Não fosse é, fosse isso, entendeu? Ele não queria lembrar do filho dele assim. E a Revey já falou que ela né. viu, porque ela falou que ela precisava confirmar, e ela falou que, tipo, uma coisa que uma mãe nunca esquece é o rosto do filho, né? E tava na cara que era. Mas então, rapaziada, todas essas provas foram praticamente ignoradas pelos investigadores nos anos 80. Se eles tivessem Salva de dado palmas. é, se eles tivessem dado o trabalho de examinar as provas e também ouvir as testemunhas, o caso teria sido resolvido e Oris teria sido condenado pelo crime antes dele morrer na prisão em 1996. Isso aconteceu, tipo, 10, 12 anos depois que ele morreu. Agora era um tanto quanto tarde demais para buscar justiça no caso de Aaron Walsh. A investigação de Joe chegou à seguinte versão dos fatos. Após ser expulso da loja junto com os outros garotos, Adam caminha até a calçada. Os meninos vão embora, deixando ele lá sozinho. Bem próximo a ele, num Cadillac, Oris observa a cena e chama a atenção dele com um brinquedo, balançando o brinquedo assim, sabe? Tipo, oi. E ele fala assim pro Adam: eu tenho mais brinquedos dentro do meu carro, você quer vir aqui ver eles? Aí, uma criança de 6 anos, né, inocente, fala ok, e entra no veículo. Oris trancou a porta do carro e, né, vazou no capinado. Ele provavelmente já estava na rodovia quando Revey percebeu que seu filho havia sumido. Adam começou a chorar e chamar pelos pais dele, o que deixou Oris muito nervoso. Ele parou numa área de descanso, tipo, beira da estrada, e deu um soco no estômago dele. E ele ficou com falta de ar. Aí, então, ele estrangulou Adam com as próprias mãos, ali mesmo, e em alguns minutos o Adam acabou falecendo. Horace tirou o corpo do carro, decapitou ele com o facão, colocou o corpo dele dentro do porta-malas, entrando no carro com a cabeça do Adam nas mãos. Ele seguiu a estrada por mais alguns instantes, saindo em outro ponto da estrada, né? Ele estava com a cabeça na mão, mas jogou ela para trás. Depois ele saiu do carro e jogou a cabeça dentro da água. Até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com o corpo de Aaron Walsh. Provavelmente a gente nunca vai saber, porque a pessoa que poderia ter dito isso já morreu há muitos anos. É. A Procuradoria-Geral do Estado da Flórida aceitou a versão apresentada pelo Joe Matthews como uma versão real dos fatos. O caso foi oficialmente fechado dia 27 de dezembro de 2008, 2 anos após o início da investigação. Ou seja, tipo, se eles tivessem tomado o tempo deles 2 anos em 1983, Gente. enfim. O Departamento de Polícia de Hollywood se desculpou formal e publicamente a John Revey Walsh por terem completamente ferrado com a investigação original. Numa coletiva de imprensa após o encerramento do caso, John disse à mídia: "Hoje é uma reafirmação do fato que meu filho não morreu em vão. Para todas as outras vítimas que não conseguiram justiça, eu digo uma coisa: nunca percam a esperança." E esse foi o caso do Adam Walsh. Não é isso mesmo, gente. Nossa. Vamos pensar que assim, você fica sem resposta por um tempão, né?
Aí você Uhum. tem uma resposta que era a resposta certa. Aí eles vão e tiram essa resposta de você. E você fica tipo, porra, né? Você fica, de novo, sem resposta, estaca zero por 30. É, Assim, absurdo. Sendo que a resposta tava ali, tipo, na sua cara. yep. Uhum. Tava tão perto. Né. O caso foi, Muito. oficialmente encerrado quando fez 25 anos de quando eles descobriram o Water Stool, Gente. 27 anos depois da morte do menino. É bom que tem um final, né? Que tem um closure. Como é que É, fala isso é em tipo português? Closure. closure é tipo, não sei. Uma coisa que não tá em aberto, uma coisa É, que colocou um ponto final na tem história. resolução. É uma resolução, Você exatamente. consegue ficar em paz, psicologicamente, Uhum. né? Porque É. você sabe o que aconteceu, tipo, você não tem dúvidas, né? A Uhum. cabeça não tem um limite pra até onde sua cabeça vai, né? É. Pensando o que aconteceu, né? Mas não, é muito triste, cara. Eu vou falar um negócio pra vocês, eu não gosto muito de caso que tem criança, assim, envolvida, porque eu fico, assim, chocada, assim, chocadíssima. É. Porque, não é que seja mais triste do que outros casos, né, Uhum. mas Eu eu acho não que sei, acho que criança, tipo, tem um requinte de crueldade pra pessoa matar uma criança. acho que é pelo fato de ser assim, uma morte de graça, É. Uhum. O né, que de uma graça, criança tipo fez por você? Nada. e é uma coisa assim, é tão assustador o que é tudo elementos de chance, né. É a chance que o menino foi expulso da loja, Uhum. né, que assim, E chance que os zero, menininhos deixou ele lá sozinho, porque eles que poderiam muito bem ter deixou ele ficado com lá, ele. aí na hora calhou de passar um cara que Um pegou monstro. tipo, é assustador, Uhum. né. Né. É assim, assustador. E assim, a gente sabe que é muito medo, né, mas a maioria desses casos que acontecem com morte de criança, né, um desaparecimento, é tudo por pessoas conhecidas. Uhum. Né. As estatísticas, pelo menos aqui dos Estados Unidos, é assim, a maioria desses casos, São sequestro, pessoas que etcétera, são todas conhecem. pessoas conhecidas. Uhum. É. Então, mas mesmo assim, quando a gente tem um caso que é completamente, assim, sem motivo, né, uma coisa completamente fora, é tão chega a ser mais assustador, né, é menos chance, mas é mais assustador, que quando acontece, acontece com uma pessoa que, meu, né. É, não, e tipo E a assim. sorte desse menino também, dele ter pais que são tão presentes, Uhum. que são tão envolvidos, assim, que tomaram realmente as rédeas disso. Porque você acha que se o John Walsh e a Revere não tivessem, né, com chicote lá nos policiais, É, nossa, nunca que ia ter. Eu estava assim, muito anos-luz atrás, exatamente. né. Sim, e tipo assim, foi tipo erros bestas. Tipo, eu vi uma Sim. entrevista, eu esqueci de quem que era, falando que esse era um caso extremamente fácil de ter sido resolvido se os policiais soubessem É, fazer o trabalho deles. é. Mas não, escolhe não levar a sério, escolhe não pesquisar, nem colocar panfleto. Não vou nem Uhum, gastar xerox com isso. uhum. Cara, vai se ferrar. E tipo assim, além desse negócio do Otis ter jogado a cabeça, tal, tinha muita coisa que ele sabia que, tipo, não podia ser uma mera coincidência. Como que você fala assim: "Ok, É, vamos dirigir aqui", aí cinco quilômetros depois, você magicamente para. aparece no lugar onde estava a Não. cabeça do menino. É muito certeiro, gente. Tipo, só que o É. problema é que, a gente vai, né, ir mais se aprofundar mais nisso no episódio do Otis Toole e do Henry Lee Lucas, Uhum. mas o Otis Toole, ele Ele vai confessou, voltar. tipo, 50.000 crimes. Então chega Uhum. é que nem aquela história, né, que você fala que se você mora no vilarejo, fala: "Ah, tem um lobo, tem um lobo". Aí toda vez que a pessoa vem, não tem lobo. Aí quando o lobo realmente vem, ninguém ouve você. Porque É. você ficou esse tempo todo falando que tinha um lobo e não tinha lobo, entendeu? É difícil. Gente, quem aí precisa de uma água? Quem aí precisa de uma pausa pra ir no banheiro depois dessa? Ai, eu preciso de um Que cheeseburger.
Devo Ai, confessar, me prostituo nossa. para comer cheeseburger. Não é verdade, isso é um vídeo, gente, pelo amor de Deus, todo mundo que me conhece, é só um vídeo. Ai, mas Não. o que dizer depois desse episódio? Agora, ó, gente, acabou o caso, agora é nosso local Acabou, de fala pra ficar falando aqui até a pessoa cansar, tá? Bem-vindo à nossa plataforma, TED Talks aqui. Bem-vindo ao nosso mundo. Aqui, a gente toca músicas depressivas, toma álcool e come cheeseburger. É. A gente te Mas convida também pra ouvir. te convido. Gente, quando eu fui em BH, né, pretendo voltar em breve, só me falta o dinheiro. Mentira, eu sou rica. Mentira, eu não sou, mas minha mãe fala que se chorar miséria, você fica mais pobre ainda. Bilionária. Né, minha mãe fala que se ficar falando que você é pobre, aí que você fica mais pobre ainda. Então agora eu só vou falar, riquíssima, Gosto desse tipo de milionária, pensamento. ando de chofé, entendeu? Chofé parece muito comigo, muito parecida comigo. Tem um carro parecido com o meu, mas é minha chofé. Enfim, Com eu comi um certeza. hambúrguer, um tal do hambúrguer artesanal, que não tava dando muito por ele, sabe? Porque tava bem caro. O hambúrguer foi bom, vou voltar. Esqueci o nome do lugar que eu comi o tal do hambúrguer artesanal. Mas só queria falar disso, agora tô com fome. Bem feito. Bem feito, só que você comeu, né? Ai, Vou eu comer tinha o alguma quê? coisa pra falar, gente, essa semana. Ah, eu tinha pra falar pra vocês escutarem Suspiria, que nós somos demais. Que mais? Sim, com certeza. Se Não, vocês mas é que assim, eu quiserem. fico. Fala. Não, eu fico assim, a semana inteira pensando que a gente grava uma vez por semana, né? A gente Uhum, grava o Suspiria e esse, né? uhum. Aí eu fico assim, uma semana pensando o que eu vou falar, ensaiando minhas piadas, né? Eu já fico aqui na cabeça, né? Mas Ensaiando aí quando chega stand-up. pra gravar, eu não lembro de nada. Então, eu devia gravar esse podcast, tipo, durante a semana, ao longo da semana, e eu É, vou falando. a Vou, gente né? A gente devia. vai incluindo. A gente tem que fazer uma versão. Eu vou voltar com o meu canal do YouTube, vou fazer uma versão vlog do podcast. Vai ser só eu, com remela no olho, o cabelo todo esgandaiado, que meu cabelo, assim, passa um pente hoje, daqui a 5 segundos já tá aparecendo o demônio da garoa, entendeu? Vai ser Não, assim. eu e você, a gente não pode fazer vídeo, assim, essas aparições assim nunca, cara. Que a gente grava num nível de, assim, Não, mas eu vou me confortável. arrumar pra aparecer no vídeo. Se você ver um vídeo Ah, meu, não, claro. não, eu não sou Mas assim na vida. agora, por exemplo, Eu tô de levanta a roupão. mão quem tá usando calça. Eu não levantei. Eu tô Eu não tô nem aqui, usando roupa, eu só tô basicamente. usando roupão. Exato. Então, assim, por isso que a gente faz podcast, porque a nossa voz é bonitinha. Só por isso. Hum, já Não. ouvi dizer que minha voz não é bonitinha, não. Mas, Ah, não. enfim. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu ouvi minha voz gravada na vida, velho. Que horror! Porque assim, deixa eu contar pra Mas eu vocês. lembro disso também. Ouvintes, deixa eu contar pra vocês. Eu Ah. cresci, os meus pais eram pais muito responsáveis. Hum. Extremamente responsáveis. Então, os dois fumaram Hum. a gravidez da minha mãe inteira e a minha infância inteira. Então, eu cresci com asma, bronquite, bronquite asmática, todos os problemas da vida. Fora que eu tinha as amígdalas enormes, minhas amígdalas eram tão grandes que eu não conseguia tomar. Sabe aquela AS, aspirina infantil? Uhum. Tinha que triturar pra eu tomar, porque não passava na minha garganta. Enfim. Gente. Por causa das minhas amígdalas enormes, eu tinha uma voz bem assim, quando eu era pequena. Era uma voz muito engraçada. Aí eu lembro que, tipo, a minha mãe, antes da minha mãe vir pra cá, ela comprou uns livros desde aprender língua, sabe? Que vinha com CDs e tal. Aí ela ficava toda se gravando, Uhum. falando inglês, né? Se achando, faladora de inglês. Aí, né, eu peguei o gravador e comecei a gravar eu cantando, lá, 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 cantando. Na hora que eu dei play nesse negócio, eu falei assim, que é isso? Você já viu aquele meme, tipo, Have I always been this ugly? Era eu, só com a minha voz, velho. Nossa, velho, eu fiquei deprimida com a minha voz, eu não queria nem conversar com ninguém mais. Nossa. Fiquei muito triste. Comigo aconteceu uma coisa muito parecida. Era assim, um dia, eu lembro assim, claramente, eu tava sozinha em casa. O que eu fiz? Eu fui até o rádio, liguei e coloquei aquela música do Bruno Mars do Crepúsculo, sabe? Não. There'll be no sunlight if I lose you, Ah, baby, eu odeio sabe? Bruno Mars, mas eu sei qual que é essa. É, enfim. Tava lá, né, no auge da minha pré-adolescência. No Falei, agora auge eu vou do auge. arrasar. Aí eu fui, liguei o gravador e comecei a cantar.
Mas assim, eu Nossa. tava arrasando, cara. Eu tava assim, cantando todas as notas. Aí eu falei, eu acho que eu fico famosa, sabe? Uhum. Aí quando eu fui tocar, gente, assim, acho que minha vontade de morrer começou ali naquele momento, sabe? Tem um momento que eu consigo. Nossa, não, assim, eu tava ruim. Como eu queria não ter apagado e ouvir agora, sabe? Ai, Mas o eu interessante também. Não, o interessante também é porque eu edito e ouço minha voz tanto Uhum. que a minha voz de gravação, que é o jeito que minha voz é de verdade, e a voz que eu escuto na minha cabeça, tipo, quando eu tô falando de verdade, é a mesma. Agora, tipo, é igual. Então eu não tenho mais Preciso, surpresa. porque minha voz dentro da minha cabeça, nossa, eu tenho uma voz muito sensual, mas na hora que sai da minha boca não é assim. Eu gravava era vídeo, né, meu, e tipo assim, eu era Hum, vlogueira antes de ser vlogueira existir, com a minha filmadora, sempre eu e das a minha antigas. amiga, a gente fazia quando morava na roça, shout out pra todo mundo que é da roça da Ferrugem aí, de Minas Gerais, quando morava na roça com a minha avó. A gente colocava a filmadora, Hum. assim, em cima da pia da cozinha, e a gente começava a fazer as coreografias, né. E a gente criava as coreografias pra novela do Rebelde e tal. Aí a mãe dela chegava, a gente tinha que Ai, esconder tudo, que Rebelde era do capeta, né. E todo mundo lá é crente. Aí a gente tinha que esconder e fingir que a gente estava fazendo nada. E menina, ai. eu queria muito ver eu ainda sou amiga dela no Facebook, mas eu duvido que ela Uhum. tenha essas fitas. Nossa, mas a gente gravava e parecia 2 calango, né, porque já falei pra vocês que o pessoal me chamava de louva-a-Deus, então você imagina que lindo. Mas era Gente, eu quero muito ver demais, isso. velho. Eu queria muito ter esses vídeos, essas coisas quando eu era pequena. Nossa, eu fazia muita depois não sabia o que que sofria bullying, né, porque é bem ridícula, mas é, não, era muito Hum. enfim. Quem viu o filme do Coringa? Eu vi. A Eu minha não, mãe viu o filme do Coringa. viu? Ela chegou aqui falando assim: Ela "Ai, gostou? eu vi o filme do Joker, e o cara fez isso e aquilo". Eu falei: "Mas o que que a senhora tá fazendo vendo o filme do Joker?". Ela falou: "Ai, eu achei tão interessante, mas tão triste". Falando do filme do Joker, eu falei: Quem é você?". Mas gostei, velho, gostei. Não, o Matthew, eu não fui permitida a ver. O Matthew falou que vai boicotar, não quero ver nunca esse filme. Aí eu fiquei tipo, Nossa, mas foi muito gente, bom. que injustiça se eu quiser. Não, eu provavelmente vou, mas não tem ninguém pra ver mais. Né, porque Ah, eu ele vou com disse que não vai ver. você. Eu nunca falei dele aqui, gente. Matthew é meu marido, tá? Provavelmente eu vou falar. Alguma vez vocês vão ouvir ele falando, não sei. Talvez apareça aqui, faz uma aparição fantasmagórica da voz dele aqui, mas. Ele falou, tipo, não vou ver, não quero, que ele tá uma onda muito assim, militante. Que aí ele falou, não, Militudo? não, não quero, não, não aceito, não vai entrar na minha casa, Ai, assim. mas foi Ou minha muito casa não vai até o negócio ver. olha, Então, eu não infelizmente, acho sei que eu se não é vou ter a porque, chance. assim, eu tenho uma, assim, coisa pelo Joaquin Phoenix, que eu adoro ele, assim. Inclusive, Aham. Jéssica, minha amiga, se você tá ouvindo, não Jéssica, minha prima, tem 2 Jéssica na minha vida, Jéssica, minha amiga, Jéssica, minha prima, a gente escrevia uma Hum. fanfic e o Hã. boy dela era o Joaquin Phoenix, o meu era o Matt Bomer, enfim, ninguém me perguntou. Não, vocês sabem que a Steph escrevia fanfic, Eu né, escrevia a muito gente já comentou fanfic. aqui ou não? Acho que a gente já comentou que eu escrevia fanfic. Gente, pelo E, amor de gente, as Deus. fanfics elas são tão cabulosas que a Steph não deixa a gente ler. Se algum de Vocês nunca vão vocês já encontrar. leu minhas fanfics, eu juro que se alguém escrever aqui, eu vou te procurar e eu vou te matar. Sabe o que eu acho engraçado? Eu já tretei com tanta gente de Hã. fanfic. Imagina assim, se uma pessoa começa a escutar o podcast, aí fala assim, nossa, gostei desse podcast. E depois vai e descobre que quem faz o podcast sou eu. E a gente teve treta antes. Nó, velho. How the turntables turn. Eu tô vendo The Office de novo, gente. Eu Super vejo The Office vergonha. todo dia. Eu fiquei tão ofendida que alguém postou um negócio num grupo aí falando: "Não precisa de um grupo pra quem não gosta de The Office". Se mata, morre, diabo. Hã, mas eu queria muito ou que uma das meninas que fazia bullying comigo começa a ouvir o podcast e fala: Hum. "Nossa, que legal, vou olhar quem que é", e sou eu, velho. Ela: "Haha, Imagina. bitch, surprise, I bet you thought you'd E seen the volta last of por me". cima. Uhum. Uhum. Que mais You que eu ia thought you falar? seen the last of me? Uhum, isso que eu falei. Ai. Ah, minha irmã Tá estava tudo falando bem? que eu ia ter um menino que tá parecendo uma perereca. Gente, aperta seu queixo. Se o seu queixo Hã. dobrar, ó, você vai ter um menino. O seu queixo não dobrou. O meu dobrou mais ou menos, então vai ser gêmeos. Ih. Se dobrar assim, ó, fazer uma linha no meio, é porque você vai ter uma menina, que é a linha rachada da perereca. Se não dobrar,
Besteira. Eu tô falando pra você, olha, você não vem tirar as superstições que a gente tinha na minha casa, não, tá? Se não dobrar é porque você vai ter um menino. A Carol vai ter um menino, acabei de ver. O meu tá um pouco rachado, então vai ser gêmeos, um menino e uma menina. Deus que me abençoe, porque eu só fico grávida uma vez só. Não, minha família, ela tem o gene do queixo de bunda, sabe? Eu sou a única das minhas irmãs que não tem a bunda no queixo. Então, as filhas das suas irmãs vai ter filhas, você vai ter um filho. Eu sei roubar a pinta dos outros também. Já roubaram minha pinta da minha boca. O quê? Roubar a pinta dos outros? Uhum. A cara da Carol, ela tá Oi? tipo, essas meninas estão usando droga. Eu juro pra você que, Carol, roubaram minha pinta. Eu vou... Não dá pra você ver, ó. Eu tinha uma pinta no meio da boca aqui, assim, ó. Bem no centro da boca, ouvintes. Vocês não estão me vendo. Mas se você olhar as fotos quando eu era pequena, eu tinha uma pinta aqui no centro da minha boca. Pra você roubar a pinta, o que que você faz? Você pega o seu dedo, indicador, aí você coloca em cima da pinta da pessoa, e depois você coloca em você. E você fica fazendo isso várias vezes, várias vezes, várias vezes. Minha prima fez isso, minha pinta sumiu. Roubaram minha pinta. Roubaram. Semana que vem, nesse podcast, o caso da Missing Pinta. Roubaram minha pinta maravilhosa, Gente! minha pinta favorita. Agora eu ensinei as pessoas a roubarem pinta. Não deixa ninguém chegar perto do seu rosto. Protejam suas pintas, hein, gente? Coloca uma máscara. Eu tenho uma pinta maravilhosa que eu adoro na perna. Nunca mostro pra ninguém. Vai que alguém rouba minha pinta. Gente, que viagem, cara. Uma viagem, tô falando pra você. Você vai ver na hora que alguém roubar sua pinta. Você vai se lembrar de mim, Faça ó. esse experimento aí, você que tem contato com pessoas, fala se você Eu vou conseguir roubar chegar a lá pinta com a de minha alguém. bengalinha, morrendo, aos 52 anos, morrendo. Porque eu vivi uma vida muito aí eu vou viver a vida mais rápido que os outros. Morrendo, e vou falar, ó, você lembra do episódio número 4 de Pinicrime que eu falei sobre roubar sua pinta? O que aconteceu? Roubaram sua pinta. Não, você vai chegar com 95 anos, você vai levantar a blusa assim, vai ter uma coleção de pintas, uma do ladinho da Tudo outra que eu assim, roubei fala, de todo roubei mundo. todas essas aqui. Roubei todas as Exato. pintas. Tipo, na barriga, assim, a barriga inteira, cheia de pinto. Falar Cheio assim, de pinta. as pintas, as almas das pessoas que eu roubei. Todas Ponto. as pintas. Vocês vão ver. Eu acho um bom momento a gente terminar aqui, né? A gente começou falando de quê? O que foi o primeiro tópico que a gente conversou? Não foi nem o menino, coitado. Nem lembro. Ai, gente, 1 hora atrás. A gente começou falando do Cena do Crime Podcast, a gente terminou falando da Pinta Perdida. Né? Que provavelmente vocês já ouvem, mas a gente vai sempre dar uma força pra Isabelle, porque ela dá um trabalhão, enfim. Deixou a gente falar do podcast no grupo do WhatsApp dela, então a gente sempre agradece, viu? Exato. Tem outros podcasts também que a gente gosta, mas que a gente já fez shout-out lá na nossa página. Se vocês derem autorização. A gente vai falando também a medida das coisas pra não... Não, mas também tem que ver se vocês dão autorização, porque eu também não vou ficar fazendo merchan de você pra depois falar assim, as filha da puta falou de mim lá, nem autorizei. Então, você fala aí, ó, de boa falar de mim. Talvez vai ter uma parceria da gente com outro podcast, entendeu? Talvez. Tá ouvindo, tem um podcast, fala com a gente que a gente é super aberto pra essas coisas, tá? E se você não tiver um podcast também, fala com a gente que a gente não morde não, manda uma mensagem pra gente com casos que você quer que a gente cubra, com, sei lá, conversa que a gente quer que a gente fale, Carol fala disso, Steph fala daquilo, qual é a sua opinião de fantasma, qual é a sua opinião de bruxa, vai, sei lá, pergunta que a gente responde, E tipo sabe? assim, também, se você quiser participar do podcast, quer ser convidado especial, tem um crime louco aí que você quer falar muito, pelo amor de Deus, preciso, conheço muito desse crime, simbora. Sim. Principalmente se você fala inglês, que a gente te põe no Suspiria, que a gente faz isso. Não tão frequentemente quanto a gente gostaria, mas a gente sempre conversa com gente dos países que a gente cobre. A gente cobre crimes da América Latina, né? Então a gente já falou com gente do México, do Chile, a gente já tem uma que a gente vai fazer com a Argentina. Muito, muito, muito breve futuríssimo. Brevíssimo futuro que a gente vai fazer com ela. E a gente vai conversando, e se quiser participar, participou, e a gente todos numa ciranda gigantesca, dando as mãos, falando sobre coisas horríveis. E falando sobre Satanás. Agora todos os meus parentes sempre vão me bloquear no glorificando Facebook. Satanás, exatamente, acho que é importante. Exatamente. Meus parentes me bloquearam agora. Obrigada, primos e tios, crentes. Gente. Obrigada por sair daqui. Eu acho que assim, todo episódio que a gente vai postando, a gente vai afunilando a nossa audiência um pouquinho mais. Exatamente. Né? Aí no final vai ter assim, 5 pessoas que são assim, nossa, amigos já, né? Ai, gente, se vocês então, eu acho que esse assim, não acha graça no nosso tipo de humor,
Só lamentos, velho. Eu sou muito engraçado. Não, acho que não é humor. Humor é sempre que a gente não é humorista, né? A gente não é Eu sou comediante. humorista. Minha mãe Literalmente só duas fala pessoas pra que mim é assim. sempre, você acha que você é engraçada, não é? Então, isso quer dizer que eu sou humorista. Exato, tá afirmando. Você acha que você é Você engraçado. acha, né, que Isso. você é engraçada. Eu falo, acho, sou mesmo. Exato. Eu sou engraçada pra caramba. E a mãe da Steph tá ouvindo isso aqui. Então, toda vez que a gente fala dela, semana que vem, Ela vai me pode ter xingar. certeza que vai ter mais, mais dessa história. Ela vai ter uma resposta, com certeza. Uhum. O que sua mãe tá achando do podcast? Ela já deu algum feedback assim? A minha mãe tá gostando. Minha mãe gosta de tudo. Tudo que eu faço, ela acha que eu sou uma estrela, coitada. Uma vez ela até fez ela me fez um book quando eu era pequena. Só que, tipo assim, gente, vocês têm que ver um dia. No Dia das Crianças, dia 12 de outubro, vou postar uma foto minha quando eu era pequena pra vocês rirem. Ai, posso. Ah, Não, já vai ter dado 2 de outubro quando sair isso aqui. well, Não então, vai? não sei. Mas eventualmente vocês vão ver uma foto minha quando eu era pequena. Vai ser triste pra vocês. Isso é um pouco triste, mas tipo Ah, assim. não. Será muito bonitinha, sério. Parecia o ET de Varginha. Aí minha mãe fazia os books lá achando que eu ia ser a famosona. Ah, minha filha é linda, maravilhosa, coitada. Iludida. Então até hoje ela é assim, entendeu? Até hoje ela pensa, nossa, minha filha, que inteligente, que maravilhosa. Enquanto isso, eu tô indo ladeira abaixo. Mas enfim, mentira, não tô não, mãe. Eu sou uma estrela. Ladeira abaixo não, que a gente tá cada dia Ladeira melhor com acima isso eu tô daqui. indo, rolando. Imagina. A gente é o carrinho de rolemã subindo ladeira. Exatamente. É Vou nóis. rolando, rolando, Exato. rolando, rolando, uma hora eu chego lá. Uhum. Nossa, eu lembrei de uma cantada que o pessoal usava Agora você vai ter que falar. uns atrás. Hã? Agora você vai ter que falar qual cantado. Joga pedra na ladeira. Rola ou não rola? Foi péssimo isso. Maravilhosa. Foi horrível. Horrível. Adorei, nota 0. Eu lembro uma vez, Zero deixa eu estrelas. só falar rapidinho aqui um pouco da minha vida. Ah, Uma vez, tá. Tá bom. um vizinho nosso, né, falou assim pra minha irmã. Mind you, a minha irmã tinha, tipo, 16 anos, esse cara tinha, tipo, 50. Ele falou assim, não sabia que boneca andava pra minha irmã, né? E esse cara parecia muito o Tropeço da família Addams. Aí eu fui, e eu toda, né, sassy, que eu sempre fui sassy. Eu fui e falei assim, minha irmã, ela tinha uns 16, eu tinha uns 11 anos. Eu falei assim, e eu não sabia que o Tropeço existia na vida real. Aí minha irmã olhou assim pra minha cara, o cara olhou pra minha cara, e eu fui, vamos embora. Toda me achando, tipo, a sassy girl. Vai cagar pra lá. Nossa, não, mas foi. Não pensar uma coisa assim rapidamente numa cabeça de 11 anos. Meu filho. Tá ótimo. Mas patada e coice, falta de educação, nunca me faltou. Eu sempre tive falta de educação em sobra aqui. Uma pessoa mal educada sou. Ninguém gostava de mim quando eu era pequena. Porque eu sempre fui a língua meio afiada. Minha mãe vai me xingar que eu falei tudo isso. Mas minhas tias até reclamavam de me levar lá na casa delas. Porque eu era chata. Então, assim, e eu era uma criança sem noção. Se eu achasse que tava feia, eu falava, você tá feia pra caramba. Aí eles falavam, não pode falar isso, não, mas tá feia. Ué. Quer que eu fale que tá bonita? Tá feia. Enfim. Enfim, gente. É a vida, assim. Ai, vamos terminando por aqui. Vamos dar a gente já as terminou mãos. esse podcast 1, 5 2, vezes, a 3. gente continua falando. Quem Desculpa. raio passa, perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafia. Cante outra vez. Uma cachaça boa não abro mão. Ok, já parei. Eu não sei porque eu tenho a impressão que você canta essa música, tipo, todo episódio. Mas É porque eu sempre canto umas músicas nada a ver com nada, velho. Eu sempre canto umas músicas, tipo... Não, não, a gente... Uma semana atrás, a gente começou o episódio sobre o Eugênio Chip que estuprou as crianças. Uhum. E a gente começou cantando o quê? Alô, galera de cowboy. Completamente fora do assunto. Não, que a gente começou a cantar no Suspira, tipo, no começo dos episódios, pra gente sincronizar o áudio. Exato. Né? Mas ficou. Exatamente. Não, ficou super legal.
A gente não... Eu não sei se a gente vai fazer isso aqui ainda, porque eu não sei se o mercado é receptivo As a nossas esse tipo de folia. péssimas cantorias. Sabe qual música eu tava pensando? Mas vamos ver se... Ah. A música da propaganda da Amoeba. Você lembra? A-M-O. A A moeba, massinha de a brincar. moeba. Nossa, Exa- milhões de cores pra garotada se divertir. A Moeba é pra morrer de... Aí passava a menina com a risada mais falsa do mundo. Assim. Ai, meu Deus! Quem é de Belo Horizonte que lembra da propaganda dos bordados da Adinha que eu mostrei pra Carol? Cabo de colchão, R$5. Semaninha. Ai, gente, acabei de falar a minha idade aqui com essa propaganda. Enfim, 64 anos. 67. Gente, tchau. Tchau. Ok, acabei. Pelo amor de Deus. Não, eu quero falar antes. Vão ouvir o nosso podcast. O primeiro, esse é o segundo, né? É. O primeiro podcast, Suspiria. Também tá em todas as plataformas que esse aqui tá. Então você pode só pesquisar lá, Suspiria, vai aparecer lá a gente. A gente faz crimes latino-americanos em inglês, então vocês sabem aí. Segue a gente nas redes sociais, que a gente tá presente. A gente não posta muita coisa, então não vai ser... O seu feed não vai ser só a gente, sabe? Então não tem muito risco aí. Já não fica postando meme o dia todo Exato. com spam, essas coisas chatas, Não, pelo não, amor de não. Deus. Que mais? Segue a gente em rede social, a gente já falou. Certifique-se que você tá inscrito no Tupini Crime. Então, se você acabou de chegar aqui, se você ouviu esses 4 episódios, tá aí 4 horas com a gente dando risada, você vê se você tá inscrito. Aperta o follow, aperta o subscribe, aperta o seguir, não sei como é que tá aí no seu negócio em português. Porque não é do meu universo, desculpa. Ou inglês, ou espanhol, ou chinês. que seja. Russo, alemão, não sei. Você vê o subscribe, que você, toda vez que a gente lançar um episódio, a gente tá lançando uma vez por semana, né? E a gente vai aparecer aí na sua telinha, no seu dispositivo, quando a gente lançar. A gente tá lançando de todas as quartas-feiras. Nesse momento. Yahás. Então, Tudo pode mudar no futuro. Então conversa lá com a gente, manda uma mensaginha falando que tá gostando, se tá gostando, sei lá, com sugestões. Pode mandar. E a gente vai ficando por aqui, de novo, pela 5ª vez, encerrando esse podcast, agora pra valer. Tchau, gente. Agora foi. Tchau.